Muito bom dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ver primeiro o contexto, antes de lermos os versículos. O título é esse aí, o que não pode faltar para o cristão. E esse título eu tirei dos escritos de Paulo, Silvano. Silvano é o nome de Silas, em latim. Ele fez ali companhia para o Paulo na segunda viagem missionária, depois que houve um problema com o Barnabé. O Barnabé e o João Marcos foram para um lado, e aí o Paulo, o Silas e o Timóteo formaram essa equipe e fundaram a igreja de Tessalônica, na capital da província romana da Macedônia, que fica no norte da Grécia. Isso foi entre os anos 50 e 53, depois de Cristo. O anúncio do reino de Deus primeiro foi em Filipos, na Europa, e depois em Tessalônica. Uma cidade portuária, banhada por um mar, o mar Egeu. Capital da província, então ela tinha alguns privilégios. Podia escolher, por exemplo, os governantes. Comércio forte. Passava por ali a Via Inácia, 1.100 quilômetros ligando o Oriente ao Ocidente. Populosa, estima-se com cerca de 250 mil habitantes no primeiro século. E aí, essa sociedade tinha uma mistura de crenças, adoração ao imperador César, deuses egípcios, deuses da mitologia grega, Zeus, Atena, Apolo, Ares. E aí chegou Paulo, anunciando Jesus, Deus encarnado, que morrera, ressuscitara e voltaria. Falou na sinagoga por 3 semanas, na sinagoga judaica. Uma cidade precisava ter mais de 10 homens judeus para ter uma sinagoga. Então Tessalônica era maior e tinha essa sinagoga. E ali se converteram, além de judeus, gentios, principalmente gregos, e muitas mulheres, segundo fala lá em Atos capítulo 17. Mas os judeus se sentiram traídos nos seus costumes, ficaram enciumados e fizeram um levante. As reuniões saíram da sinagoga e passaram para a casa de Jason, um irmão recém-convertido, que foi preso pelas autoridades e só saiu de lá porque pagou uma fiança. Os missionários, a equipe, os missionários não chegaram a ser presos e receberam ajuda para fugir numa noite. Na escuridão, eles conseguiram escapar. Uma saída prematura, porque eles pretendiam ficar mais tempo ali. E o livro de Tessalonicenses fala que eles foram identificados, e também lá em Atos, como aqueles que transtornaram o mundo com a sua mensagem. E com essa perseguição, os novos na fé foram imediatamente colocados à prova. Imagina a situação difícil deles e também de quem partiu. A equipe da segunda viagem missionária incluía também Lucas. Então essa equipe foi para Bereia e depois se separou. Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo, Atenas, na Grécia. Muito preocupado com aqueles irmãos e irmãs. Aí de Atenas ele seguiu para Corinto. Então provavelmente foi em Corinto que ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, junto com Silas e junto com Timóteo. Então essa carta, de uma forma geral, ela procura animar os abatidos e incentivar os novos discípulos a buscarem uma vida de santidade, porque isso vai ser de testemunho para os que estão de fora. E fala muito sobre o dia do Senhor. Todo final de capítulo desse 1 Tessalonicenses, esse assunto é abordado, a volta de Cristo.
Por que isso? Porque alguns irmãos estavam ali apreensivos sobre o que aconteceria com os que já tinham morrido, crendo em Jesus. Então Paulo dá essas explicações. Vamos lendo e comentando, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, para a gente identificar o que não pode faltar a nós, cristãos, discípulos, crentes em Cristo Jesus. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Eu estou usando a versão King James. Primeiro, não pode faltar amor. Temos ouvido isso aqui nesse púlpito. Paulo estava muito incomodado, carregava o peso de não ter informações. As circunstâncias, os cuidados com a obra missionária, obrigaram o apóstolo a abrir mão dos seus companheiros por perto. E ele entendeu que era necessário o seu sacrifício. Não tinha ninguém ao seu lado, naquele momento em Atenas, para enfrentar o intelectualismo, a filosofia, a incredulidade daqueles homens. Mandou para Tessalônica o irmão Timóteo. Ele aceitou voltar para um lugar perigoso, correndo o risco de ser preso e de morrer. Timóteo, identificado como cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, companheiro de trabalho, ministro, um servidor, tinha a missão de levantá-los na fé. Aquela igreja de Tessalônica, recém-formada, porque presumia-se que eles estavam arrasados, desanimados com toda aquela situação. E foi pensado um trabalho em equipe. Um ficou, o outro foi. Fazer missões continua sendo assim. Um colabora financeiramente, o outro está no campo. Ambos oram. Você tem orado pelos nossos trabalhos evangelísticos, não só nos bairros de Bauru, mas fora, na região, Boracéia, Duartina, Jaú. Temos líderes em todas essas cidades. Você tem orado pelo trabalho na Alemanha, em Portugal, há missionários nossos lá. Somos chamados para servir, exercer os ministérios no corpo, que é vivo, onde cada um é importante e merece ser considerado. Reparem, que liderança exemplar. Referência para nós, os que escreveram essa carta. Preocupados com os discípulos, demonstraram um amor prático, não teórico. Prático, indo atrás para saber o que se passava direito. O que estava acontecendo? E Paulo ainda movimentou os mais chegados a ele para o ajudar. Um telefonema, uma mensagem, uma visita. Quem é que vem à sua mente agora? É da sua família? Um amigo do trabalho? E se for discípulo ainda, nasceu aqui, passou pelas águas e nem tem congregado conosco, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Isso é conosco. Quem precisa ir atrás delas somos nós. E não são somente os líderes, os pastores, os presbíteros, cooperadores e diáconos. Eu e você,
como pessoas que fazem parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, e em torno de quem nós nos reunimos para cultuá-lo num dia como hoje. Aleluia! Versículo 3: a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos, que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Não pode faltar amor na nossa vida, mas também não pode faltar fé. Paulo, ele já tinha avisado que seguir a Cristo geraria sofrimento e geraria perseguições, e não uma vida sossegada com aprovação pública. Precisamos ter esse entendimento também, não ficar fazendo drama, e nem pensar que algo extraordinário está acontecendo. Aflições são normais na vida de um discípulo, não é nada de excepcional. Por isso Paulo queria saber como que andava a fé deles diante das situações negativas, das dores no corpo, na alma, das humilhações, porque são nesses momentos que o diabo quer tirar proveito e quer nos afastar de Deus. Começa com um pensamento, uma ideia na nossa mente, que nos atrai, nos seduz, até a gente decidir realmente fazer algo, como explica o Tiago na sua carta. Paulo já tinha falado um pouco antes, no capítulo 2 dessa carta, que Satanás o tinha impedido por 2 vezes, tinha barrado o seu caminho por 2 vezes de ir até os Tessalonicenses. Em quem temos colocado a nossa fé? O que tenho feito para saber como estão as pessoas que amo e que desejo ver perto do Senhor e não longe dele? Essa fé firme, inabalável, é o que nós desejamos e que buscamos para nós também. Nada de inconstância como as ondas do mar. Hoje eu não vou na oração, eu não estou bem. Quando você não está bem, que você tem que ir na reunião de oração. Eu estou tão triste, aí eu vou encontrar os irmãos, eles vão olhar para mim e vão ver que eu estou triste. É entre os irmãos que você vai ser consolado, curado pelo Espírito, e vai receber uma palavra de ânimo, de força para seguir em frente. Mas é tão difícil assim. É difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas é conosco, e é para o nosso bem. O Espírito está trabalhando em nós. O Mateus falou aqui que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é fácil. Eu estou com infecção urinária. Eu podia falar assim: gente, vou ficar em casa hoje, Bilão, arruma outro para pregar. Mas não, eu estou aqui. Se eu cair aqui, alguém me levanta e termina a palavra. Porque eu sei que Deus está cuidando. Versículos 6 a 8. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos,
em toda necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados, quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Não pode faltar comunhão no corpo. Como diz lá o autor de Hebreus, não pode faltar o congregar, o estar junto. O relatório do Timóteo animou aquela equipe que escreveu a carta. Antes eles estavam angustiados, aflitos. Depois eles disseram: se vocês estão vivos, isso nos mantém vivos. Olha, um alívio misturado com exultação, grande alegria pelos resultados que o Evangelho estava produzindo, a ponto deles se sentirem revigorados. Uma boa notícia, ela traz para os nossos ossos, para o nosso corpo, para a nossa alma, né? Aquela força que a gente precisava. Que satisfação foi para a equipe e para Paulo saber que a fé e o amor dos irmãos estão em ordem, que eles permanecem em Cristo, porque essa fé leva a boas ações. Assim como o amor leva à prática, a nossa fé também. Não é uma fé só de palavras. E há uma firme esperança. E as boas notícias ainda continuaram, que Timóteo estava passando. Essas pessoas se lembravam com carinho, não era com desprezo, de quem as evangelizou. Elas não falaram assim: aqueles sem vergonhas vieram aqui, colocaram a gente nessa situação, foram embora e olha só agora o que nós estamos passando. Não. Lembravam-se daqueles homens. Queriam que um encontro pessoal acontecesse logo. Desejavam desenvolver relacionamentos verdadeiros. E assim deve ser no corpo. Quando chegar um pensamento assim na sua mente: nossa, tenho que ir na igreja encontrar fulano, irmão, reveja a sua vida. Alguma coisa deve estar errado com você. E o problema não é só com o seu irmão, é entre você e Deus. Que o Espírito nos sonde para mostrar isso. Acampamento, eu me converti num acampamento em 1987. Vai fazer 39 anos agora. Eu e o Chan, meu cunhado, batizamos nesse acampamento. Acampamento, eu só deixei de participar quando eu estava em missionário em Portugal, por 3 anos. Ou quando eu fui atropelado por um caminhão e fiquei na cama que eu não podia vir. Porque aqui é um tempo da graça de Deus, do derramado Espírito. Você tem comunhão jogando bola, comendo, ajudando, participando. Foi num acampamento que eu conheci a minha gatinha, que hoje esse ano passado, completamos 30 de casados, mais 8 de namoro. Foi num acampamento. Tempo gostoso de fazer bagunça à noite. Alguns aí se lembram de umas coisas bem diferentes, né? Teve um acampamento que um cidadão soltou até uma bomba. Lá, não estou dando ideia, pelo amor de Deus, hein? Lá naquele alojamento, que fez um buraco desse tamanho assim, né? Enfim. Essa proximidade, com as barreiras sendo quebradas, com respeito mútuo, com compreensão, com ajuda.
essa alegria do Senhor que é a nossa força, como disse Neemias. Uma satisfação, um júbilo que nos faz festejar, porque nós reconhecemos o mover de Deus na nossa vida e também na vida dos nossos irmãos. Ontem, agora, hoje e sempre, Ele seguirá cuidando nas dificuldades, trazendo consolo que nunca falha, também nos vinculando, trazendo prosperidade, especialmente na vida espiritual. E agora o quarto ponto é a oração. Isso, dos versículos 9 até o 13, caminhando já para o final, nós vamos ver como aquela equipe orava abundantemente, sob a liderança de Paulo. Comunhão e intimidade com Deus não pode faltar no dia a dia do cristão. E isso gera uma esperança viva. E aqui nós temos vários tipos de oração. Versículo 9. Pois, quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante nosso Deus. Gratidão, reconhecimento daquilo que Deus fez nas vidas daqueles irmãos. Quanto livramento, quanta força eles receberam, quanto consolo do alto. E os escritores da carta estavam radiantes por saber que aquele grupo não somente estava vivo, mas também tinha mantido a fé. Versículo 10. Suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vós. Depois da gratidão, súplica, petição, 2 pedidos pessoais e específicos. Para a fé ser aperfeiçoada. Eles tinham mantido a fé, mas Paulo queria que a fé deles não sofresse nenhuma interferência de um erro doutrinário, ou que qualquer prática errada fosse corrigida. Isso indica que os discípulos precisam sempre de acompanhamento constante, de ensino, de revisão, para ajustes. Eu sou discípulo, já cheguei no nível. Que nível? Nós não passamos do nível de pecadores. Nós precisamos tomar cuidado a todo momento para não quebrarmos a comunhão com Deus. E quando quebrarmos, para restabelecermos logo, reconhecendo essa porcaria que nós somos. E aí um dia o teu irmão chega até você e fala: fulano, você está fazendo isso aqui, está errado. Você não vem mais na igreja. Fulano falou para mim, você viu do jeito que ele falou? Recebe a repreensão que vem do Senhor. Confere se tua vida está batendo com a palavra. E caminha com o Senhor com alegria, com entusiasmo, porque você tem o Espírito Santo que mora, que habita em você, que habita em mim. E vamos em frente. Mas um dia aconteceu um negócio assim, assim, assim. Volta lá nesse dia na sua mente e acerta isso. Então o primeiro pedido é esse. E o outro é para que isso fosse feito pessoalmente. Você vê que a oração foi essa. Corrija a fé deles, mas me ajuda a estar perto deles, para a gente poder conversar, para a gente poder jantar, almoçar junto, tomar um café, e aí nós vamos acertando as coisas. Que gostoso é ter comunhão com os irmãos. Eu tenho prazer de receber pessoas na minha casa.
Primeiro que a comida melhora. Segundo, se a esposa está brava com você, já dá também uma melhorada. Você é obrigado a acertar a situação. Terceiro, que você é tão abençoado. As pessoas às vezes estão tão necessitadas de falar, de abrir o coração, e a gente poder estar junto em momentos difíceis, é um privilégio de quem vive no corpo de modo saudável. Se você não leva pessoas na sua casa, se você não tem relacionamentos, preocupe-se. É necessário nós termos essa participação em conjunto, especialmente com quem nós não temos muita afinidade. Porque o Chan, por exemplo, até cansei dele nesse começo de ano, nós fomos viajar juntos de férias. Aí ele falou assim: vai almoçar lá em casa hoje, domingo. Falou: Chan, não vou, estou enjoado de você. Mas não é, Chan, eu preciso descansar um pouco, para eu ficar curado. Estou até pensando em não ir no jogo do Noroeste hoje à noite. Viu, João César? Então, pode ser que você perca o companheiro. A súplica pressupõe essa insistência, fervor, algo contínuo, noite, dia e noite, como nós lemos. E também a humildade, para discernir que Deus e Cristo, em unidade, preparam o caminho. Eles têm o tempo deles, eles abrem e eles fecham as portas. Esse encontro pessoal de Paulo com os Tessalonicenses não aconteceu imediatamente. Se deu anos mais tarde. Está lá em Atos 20, nos versículos 1 e 2. Depois você pode abrir. O apóstolo voltou à Macedônia. Ficou 3 meses na Grécia, que é onde está a igreja de Tessalônica. E teve que partir novamente por causa de uma conspiração dos judeus contra ele. Senão ele teria ficado mais. 3 meses. E o último é a intercessão, versículo 12. A oração de gratidão, de súplica e de intercessão. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Amor. O primeiro ponto qual que era? E o último qual que é? E o que é para fazer com o amor? O que o amor tem que acontecer? Crescer. Você está satisfeito com a qualidade do seu amor? A oração de Paulo pelos Tessalonicenses foi que o amor de vocês cresça e aumente. Fala a versão Almeida, revista e atualizada. Nessa que nós lemos fala, cresça e transborde. Ou seja, é um crescimento natural interior, com efeito multiplicador externo, em ações, em novos discípulos, produzindo, por exemplo, unidade, um testemunho abençoador, aonde quer que você vai, no seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos. O texto fala de mais amor entre os irmãos da igreja e que se expande para as diversas áreas da sociedade, para todos. Tem gente que se converte e rompe, entre aspas, com os pecadores, pecadores entre aspas, como se ele não fosse mais pecador. Rompe, quer viver numa bolha. Não. Quem rompe fronteiras é o amor, chegando até os perseguidores. Quando Paulo estava preso em Roma,
aqueles guardas foram evangelizados. A retribuição de quem ama é ser amado. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então a iniciativa do amor tem que ser sempre nossa, porque teremos uma resposta positiva a um aumento generalizado, criando um ambiente que evidencia Cristo, que glorifica a Deus. E o último versículo: que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A intercessão pelos Tessalonicenses, para que eles fiquem vigilantes, que a ação poderosa do Espírito Santo, com coragem, ânimo e atenção redobrada, esteja sobre eles para viver onde os valores são contrários ao reino de Deus. Cristo em nós, através do seu Espírito, trabalha em nós, nos ajuda em todo o tempo. Pela fé em Jesus nós somos declarados santos, somos santificados, e agora nós seguimos nessa caminhada. E ser irrepreensível tem que ser o alvo da nossa vida cristã, até a volta de Jesus, que nós tanto aguardamos. No namoro, santidade; no casamento, na vida sexual, nas finanças, os dízimos, as ofertas; no trabalho, não sendo preguiçoso, me esforçando; no serviço aos irmãos da igreja, no comportamento moral, no comportamento social. E quando a trombeta soar, Jesus descerá dos céus com os anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados. Amém? Aleluia. Como anda a sua vigilância? É a qualquer momento. E eu concluo com essa chuva maravilhosa, antes que acabe a energia. A igreja de Tessalônica foi duramente perseguida pouco depois da sua fundação, na segunda viagem missionária. A equipe precisou fugir às pressas, e algum tempo depois, diante da preocupação de Paulo, Timóteo foi para lá ver como andavam as coisas. Encontrou-os firmes na fé, firmes no amor, e essa igreja foi uma referência para as outras comunidades plantadas na Macedônia, na Europa. E nesse capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, eu relembro que a vida cristã deve ser recheada de amor, como Paulo, Silas e Timóteo demonstraram pelos irmãos recém-convertidos; firmeza na fé diante das tempestades, como fizeram os próprios tessalonicenses; desejo pela comunhão no corpo, que alegra o coração e produz um forte testemunho; oração incessante, de gratidão, de súplica por relacionamentos de proximidade que aperfeiçoam a fé; intercessões para o crescimento do amor e para que os corações estejam vigilantes e preparados para a volta de Cristo. Tem faltado algum desses elementos na sua vida cristã hoje? Se você quiser, Deus pode te ajudar.
através do seu Espírito, e essa é a minha oração nessa manhã. Que Deus abençoe a todos.